Já? Se você pudesse mudar alguma coisa esse ano, o que você mudaria? Você fez alguma coisa que você se arrependeu? Se você tivesse o poder de fazer com que o tempo voltasse atrás, o que você faria? O que você mudaria? A Bíblia nos relata a história de um homem que viveu o Evangelho intensamente, mas um dia ele negou a Cristo. Ele era o melhor amigo de Jesus, mas um dia ele negou a Cristo. E quando isso aconteceu, ele se sentiu arrasado. Ele ficou destituído do seu ministério. Ele nunca mais teve coragem de olhar Jesus nos olhos. Pedro andava pelas ruas envergonhado, porque ele não tinha mais credibilidade para falar daquele a quem ele negou. Nós estamos falando de Pedro, o discípulo impossível. Pedro um dia teve um encontro com Jesus na beira do mar. E desde aquele dia, Jesus o chamou não para ser mais pescador de peixes, mas para se tornar pescador de homens. E Pedro viveu a sua vida intensamente ao lado de Jesus, mas um dia ele o negou. E Pedro sentiu vontade que o tempo voltasse atrás. E Jesus faz o tempo voltar atrás. Será que Jesus faz o tempo voltar atrás? Um dia Pedro, querendo que o tempo voltasse atrás, ele falou: eu vou pescar. E alguns dos seus amigos, para darem apoio moral, disseram: eu vou com você, Pedro. E eles pescaram. Eles ficaram naquele mar, que era um mar de águas claras. E o melhor horário para pescar era à noite, porque de manhã os peixes viam o barco e fugiam. Então eles foram pescar à noite. Eles passaram a noite e a madrugada toda pescando e não pegaram nada. Então de manhãzinha, bem cedo, aparece alguém e fala assim: joguem as redes. E eles jogaram e pegaram de novo grande quantidade de peixes, que os barcos quase se afundaram. Então reconheceram e alguém falou: olha, é Jesus. E Pedro, envergonhado, se atirou no mar para nadar até a margem, mas não para encontrar Jesus, mas para fugir de Jesus, porque ele estava envergonhado por ter negado Jesus. Pedro não era mais o mesmo. Mas só que Jesus chama Pedro e tem uma fogueira com alguns peixes. E agora eu imagino o diálogo que Pedro teve com Jesus. Só que Pedro, cabisbaixo, envergonhado, sem coragem alguma de encarar Jesus. Jesus faz a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, erga a cabeça e olhe para mim e me responda. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus responde: Pedro, apacenta minhas ovelhinhas. E entre um pedaço de peixe e uma outra conversa, Pedro abaixa a cabeça novamente. Jesus fala: Pedro, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. E Pedro fala: Senhor, mais uma pergunta. Sim, Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro novamente abaixa a cabeça envergonhado. E de novo, entre um pedaço de peixe e o calor da fogueira, Pedro achando que o diálogo tinha acabado. E novamente Jesus fala: Pedro, olha para mim e me responde mais uma coisa. E Pedro agora confuso, sem entender o que estava acontecendo. E Pedro fala: Senhor, mais uma pergunta, Senhor. Eu que tantas vezes me expus, eu que tantas vezes estive ao teu lado, eu que tantas vezes respondi, mesmo antes do Senhor perguntar, o Senhor tem mais uma pergunta. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que dentro do meu coração arde um desejo profundo de fazer a coisa certa, mas eu não consigo, eu não tenho força suficiente para fazer a coisa certa. Mas o Senhor sabe que aqui dentro há um amor ardente por ti, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus, mais uma vez, responde: Pedro, apacenta minhas ovelhinhas. Você entende o que aconteceu aqui em João 21? Jesus faz o tempo voltar atrás, sim. Se preciso for para perdoar o teu pecado, o meu pecado, Jesus faz com que o tempo volte atrás. E Jesus fez com que o tempo voltasse atrás para Pedro. E Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora Jesus faz Pedro reafirmar o seu amor por ele 3 vezes. E agora Pedro não era mais nem pescador de peixes, nem pescador de homens, mas sim pastor de ovelhas, porque Jesus faz com que o tempo volte atrás. Eu desejo do fundo do meu coração que nesse novo ano
Jesus, faça com que o tempo volte atrás para perdoar o meu e o seu pecado. Que Jesus possa te abençoar, possa te abraçar e possa te carregar como um pai carrega o filho. E que Ele te abençoe.